Olá, amigos e amigos que acompanham aqui o canal Na Luz do Espiritismo. Eu sou William Gonçalves e este é o estudo do livro Espírita. Estamos estudando o livro Voltei. A psicografia é de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Irmão Jacob. E hoje é o nosso último capítulo desta obra, capítulo 20. Estamos imensamente felizes, gratos, emocionados por termos passado quase 5 meses juntos no estudo deste livro. Como o tempo tem passado rápido. E eu sou imensamente grato a Deus, a Jesus e à espiritualidade amiga que me deu esta oportunidade de concluir o estudo deste livro. Temos os nossos desafios como seres humanos. Não somos espíritos ainda evoluídos. Temos os nossos problemas, temos as nossas dificuldades. E muitas das vezes também estive aqui gravando os capítulos, por vezes triste, com problemas. Porque todos nós, meus irmãos, temos os nossos problemas, temos as nossas dificuldades. Estamos num barco, estamos tentando, remando e pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos fortaleça no caminho do trabalho cristão. O orador espírita, ou qualquer outro que tenha responsabilidade no trabalho espiritual, é tão necessitado quanto qualquer outro ser humano. Inclusive, o orador espírita é ainda mais necessitado, porque além de ouvir antes o que ele fala, ele tem que estudar várias vezes o mesmo tema. Eu sempre falo isso. O orador tem uma responsabilidade, porque ele fala, ouve junto com o público, estuda antes e às vezes é um tema difícil até mesmo para o orador. Quantos temas difíceis, quantos temas espinhosos. Esse livro do irmão Jacob é um livro de um grande exemplo para nós que estamos aqui trabalhando, eu, o William, a minha equipe que me ajuda, encarnada e desencarnada, a todos vocês que aqui ouvem, que muitos que aqui ouvem eu sei que trabalham também como médiuns, como palestrantes, como colaboradores, não só de centros espíritas, mas também já vi comentários aqui dos nossos irmãos da Umbanda, do Candomblé, de outras religiões. Eu sou muito grato a vocês também por estarem aqui, por levarem a mensagem cristã adiante. Então por isso que eu sou muito grato a cada um de vocês que estiveram aqui em cada capítulo. E se você está chegando agora nesse vídeo, esse é o nosso último capítulo. Retorne, todos os áudios ficarão aqui no canal, vocês podem estudar e reestudar este livro. E logo na próxima semana nós já vamos trazer o nome do próximo livro de estudo aí para vocês. Lembrando que na próxima semana nós temos também o áudio esclarecendo as dúvidas. Então, estou me alongando aqui no início para trazer essas informações. Eu vou deixar tanto na comunidade como aqui neste vídeo para vocês trazerem as dúvidas. Qualquer dúvida que você tiver pode deixar, tanto aqui como na comunidade do canal. Para quem tem dúvidas onde fica a comunidade, é só você entrar no canal, lá em cima escrito comunidade, e você comenta lá. Nós vamos selecionar as perguntas para falarmos na próxima semana, para finalizarmos o livro aí com chave de ouro. E claro, não fique com vergonha, com medo de perguntar. Se você tem dúvida, independente do que seja deste livro, você coloque aqui que nós vamos acolher com muito carinho e vamos trazer uma resposta para você. É importante, pessoal, eu tento fazer aqui como se fosse um estudo no centro espírita. E no estudo no centro espírita, nós temos que levar as dúvidas justamente para crescermos. Não temos que ter vergonha de perguntar. É na dúvida que nós crescemos, que nós aprendemos. E às vezes a sua dúvida vai ajudar outras tantas pessoas que ouvirão este áudio no futuro. Então, vamos elaborar as perguntas aí. E eu te espero na próxima semana também para a última live do livro Voltei com as Dúvidas. Vamos agora para o capítulo de hoje. Antes, relembrando o nosso último capítulo, como sempre a gente faz, o capítulo 19, no qual o irmão Jacob já está trabalhando ali no plano espiritual, no movimento espírita, e ele é
cercado, é o ponto-chave do capítulo. Ele é cercado por 16 obsessores. Se você não ouviu este áudio, volte, também ouve. E nesse momento é importantíssimo para ele, porque ali ele volta-se para a espiritualidade, ele se ilumina de verdade. Há uma mudança interna nele, célula a célula. Nós falávamos no último capítulo que a iluminação espiritual é algo íntimo, interno. Nós, encarnados, também podemos ter essa iluminação. Quem aqui nunca chegou perto de alguém que tinha uma energia boa, uma vontade de ficar próximo? É um cheiro que a pessoa tem diferente, não é do perfume aqui da terra, não é de desodorante da terra, de sabonete da terra, não. É um cheiro gostoso, uma vontade de ficar perto daquela pessoa, uma aura boa, que todo mundo fala, nossa, aquela pessoa emana uma luz, emana uma vibração positiva. É mais ou menos isso que irmão Jacob consegue ali no plano espiritual. Vamos então para o capítulo de hoje. O capítulo inicia com o título Retorno à Tarefa. Irmão Jacob, como sempre no início do capítulo, trazendo uma reflexão bacana, ele vai falar o seguinte: o trabalho é uma das maiores bênçãos de Deus. No campo das horas, em suas dádivas de realização para o bem, o triste se reconforta, o ignorante aprende, o doente se refaz e o criminoso se regenera. Ainda agora no início eu estava falando do trabalho, da gravação aqui, dos estudos do livro espírita. Foram 20 capítulos, serão 21 com o capítulo final. Se somarmos a live do Geraldo, temos 22 capítulos, ou seja, quase 22 horas de estudo deste livro em 22 semanas. Fazendo uma reflexão aqui antes de iniciarmos a live, eu estive pensando como que o tempo passou rápido. Nós não vimos o tempo passar. Todos os espíritos evoluídos vai nos dizer que o trabalho engrandece a todos nós. Chico Xavier falava muito isso. O trabalho traz uma dádiva celestial, espiritual muito grande. Movimentar a serviço de Deus. Eu sempre gosto de dizer que a prece deve ser vivenciada em cada minuto da nossa vida. Também na hora do nosso trabalho, independente de qual trabalho seja. Independente se é um trabalho dentro da nossa casa, arrumar a nossa casa, fazer um alimento para nós ou para os nossos filhos, cuidar dos nossos animais de estimação. Qualquer trabalho útil, qualquer oportunidade que Deus nos dá de servir o outro, deve ser feito com muito amor. É isso que o irmão Jacob está dizendo aqui. O trabalho, ele engrandece as almas que estão adoecidas, necessitadas de consolo. E muitas pessoas podem analisar, poxa, mas o meu trabalho é muito ruim, eu trabalho muitas horas, eu não sou valorizado, eu queria estar num trabalho melhor, eu queria passar num concurso, eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria ter uma empresa, eu queria ser autônomo. Hoje em dia se usa mais a palavra empreendedor. Todos nós temos os nossos sonhos, mas aqui eu não estou falando de um trabalho especificamente material, mas é aquilo que nós fazemos com muito amor. Como nós vamos aprender no Livro dos Espíritos, toda ocupação útil é trabalho, principalmente o trabalho em favor de nós mesmos e em favor do próximo. Toda ocupação útil é trabalho. Independente se hoje você não precisa mais trabalhar, se você já se aposentou, ou se a sua condição financeira te permite não trabalhar fora de casa, toda ocupação que você fizer, você pode imaginar que você está fazendo em prol do outro. Tem um ditado budista que vai nos dizer: sempre que você for fazer algo, imagine que está fazendo para um grande mestre, alguém que você admira muito. Imagine neste momento, de que maneira você faria? De que maneira você faria
um almoço para Jesus Cristo. Se hoje você soubesse que Jesus viria almoçar ou jantar com você, como você prepararia esse prato? De que maneira estaria a sua casa? Como você estaria? Ou se você gosta muito do Chico Xavier, imagine tomando um café da tarde com o Chico. Esse ditado budista vai nos dizer que todas as coisas que fizermos, teremos que ter essa mentalidade. Tudo que você fizer, faça como se alguém muito importante que você ama muito esteja te observando. É claro que se levarmos isso ao pé da letra, vamos achar que não podemos errar, e não é isso. Muitas das vezes vamos errar. Às vezes, ao fazermos algo dentro de casa, ao fazermos um alimento, arrumarmos a casa ou fazer qualquer outra atividade, vamos errar. E é isso que é uma grande essência desse livro. Nós vamos errar e às vezes não vamos nos sentir preparados. Só que esse mestre que nos observa, ele não nos julga, porque ele tem já a essência divina. Então vamos fazer muito bem feito, mas se errarmos, vamos nos perdoar. O trabalho nos dá essa condição. A produção pelas nossas mãos nos auxilia muito. Quando trabalhamos, movimentamos a força da alma. E eu reitero mais uma vez, aqui eu não estou falando do trabalho exclusivamente material ou do trabalho que nos sustenta o corpo, que paga as nossas contas, que paga o nosso aluguel, o nosso carro, enfim, não. Estou falando aqui também de um trabalho útil, de uma caridade. Se formos esperar, meus irmãos, estarmos evoluídos para trabalhar no caminho do bem, nunca iremos começar. Temos que começar com as ferramentas que temos. E é muito bom um dia que isso se torne natural, que a caridade na nossa vida se torne natural, que quando perceber nós já tenhamos feito e seja algo realmente como respirar. Amar o próximo é como respirar, deveria ser. Mas enquanto ainda precisamos de aparelhos para amar o próximo, vamos utilizar esse aparelho. Enquanto ainda precisamos de alguém nos lembrar que precisamos fazer a caridade, vamos agradecer essa pessoa que nos lembrou e vamos lá fazer. Vamos com as ferramentas que nós temos. Mas vamos trabalhar, não vamos deixar para o dia de amanhã. Chico sempre dizia isso, grandes espíritos que passaram aqui pela terra. Jesus falava, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. O último capítulo, brindando e finalizando, vai nos convidar mais uma vez ao trabalho. Irmão Jacob vai até que enfim trabalhar de verdade. Ele vai formar a equipe, vai se juntar aos espíritos que ali estavam congregados na Assembleia e eles vão começar a execução do serviço. Esse capítulo, como o último, é belíssimo também, não seria diferente. E aí ele vai conversar com Bezerra de Menezes, para ele de fato ir trabalhar. Só para contextualizar o nosso estudo aqui, pergunta do Livro dos Espíritos, 675. Por trabalho se deve entender as ocupações materiais? Os espíritos respondem a Kardec, não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação, mas ao mesmo tempo também é um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância intelectual. Por isso é que seu alimento, a sua segurança e o seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Em compensação, ao extremamente fraco do corpo, ortogou Deus a inteligência, mas é sempre um trabalho. Então, pessoal, todos nós teremos que trabalhar, também no plano espiritual. E ali, irmão Jacob vai voltar ao trabalho. Retorno à tarefa é este capítulo.
Ele vai conversar com Bezerra, como eu estava dizendo, e asseverou Bezerra, ele vai dizer, que o entendimento da alma é qual lente minúscula no seio da infinita obra universal, e que o problema primário da consciência interessada na aquisição de amor e sabedoria não é o de percrustar, com infantilidade ou desespero, os patrimônios da vida, e sim o de enriquecer a lente da própria compreensão. Olha o que o irmão Bezerra está nos dizendo aqui, né? O nosso conhecimento espiritual, até mesmo no plano espiritual de início, é como uma lente minúscula frente ao universo. Tamanho é a nossa compreensão, ou seja, muito pequena, pessoal, a nossa compreensão diante das questões espirituais, mesmo com o conhecimento que nós temos hoje, que já é um pouco mais dilatado. Quando o irmão Jacob começa a ter essa reflexão, ele ainda está inseguro. Ele já está iluminado, ele já está mais preparado, já estudou mais de 6 meses lá na escola de iluminação, estão lembrados? Mas ele ainda está inseguro. E ele vai pedir um conselho a Bezerra de Menezes. Ele vai dizer: senti-me incapaz de reiniciar a tarefa, procurei Bezerra para aconselhar-me. O grande orientador recebeu-me com bondade. E o irmão Bezerra falou com ele: Jacob, se os nossos irmãos ignorantes, depois da morte do corpo, na maioria das vezes prosseguem algemados às ações ruinosas a que se dedicaram, continuamos por nossa vez nos serviços de espiritualização a que nos devotamos. Sentimos-nos, abraçados na sede de conquistar gloriosos cumes. Pretendemos adquirir mais luz, mais alegria e vida abundante, de modo a enriquecer a estrada que trilhamos. Entretanto, o milagre de nossas antigas concepções terrestres não existe. O céu é suficientemente iluminado e jubiloso para cogitar os véus de sombra e eliminar os espinhos dos sofrimentos que decorrem do nosso desacordo com a lei e conquistá-lo, começando semelhante serviço com a nossa própria alma. O seu trabalho, Jacob, ele vai dizer, é de prosseguimento. Organize um entendimento com os amigos de sua boa luta e retorne aos processos de auxílio. Cada setor de atividade cristã, junto de irmãos obsidiados, doentes, desorientados, ignorantes, criminosos, infelizes, sendo eles encarnados ou desencarnados. Então o irmão Jacob iria trabalhar tanto com encarnados como desencarnados na orientação. Representam eles a sua melhor oportunidade de servir ao Senhor, ajudando, libertando e iluminando os outros. Você auxiliará, melhorará e engrandecerá a si mesmo. Isso é uma grande verdade, né, meus irmãos? Quando nós ajudamos aos outros, quando estamos dispostos a trabalhar para o bem, nós também crescemos, porque a gente aprende muito. Irmão Jacob vai dizer, inclusive neste capítulo, que por vezes no trabalho espiritual, ali no plano espiritual, ele ia atender algum grupo de espíritos sofredores e os espíritos só falavam, só choravam. Ele não conseguia emitir uma palavra sequer, uma palavra de que vai passar, por exemplo. Porém, naquele momento, os espíritos saíam muito mais aliviados. Isso acontece também em reuniões mediúnicas. Às vezes, um espírito está ali num processo de aprendizado ou no processo de incorporação. O espírito incorpora, fala ali as suas lamúrias, chora ou às vezes até briga. Naquele momento, alguns médiuns ou até mesmo esclarecedores não entendem por que esse espírito veio aqui e só chorou, não falou nada, ou só gritou, ou só falou palavras horríveis. Mas ali já há um trabalho. Lembra que eu falava do choque anímico? Primeiro, que o espírito entra com uma vibração um pouquinho melhor que a dele. Por isso que o médium, ele não precisa de ser santo, tá, pessoal? Mas o médium tem que ser um pouco espiritualizado, já tem que estar um pouquinho no caminho do bem. Quando há esse choque anímico, o espírito tem essa percepção de um estado psicológico melhor, há ali então um choque, e também ele falando, ele alivia um pouco a sua angústia. Isso o auxilia no plano espiritual e
e também auxilia muito quem está ali numa mesa mediúnica. Irmão Jacob pergunta algumas coisas mais, né, para o Bezerra de Menezes, e ali o Bezerra vai falar com ele: Jacob, foca a sua mente nos últimos 10 anos de trabalho que você teve na Terra, e você vai lembrar mais ou menos o que você deve fazer no plano espiritual. E curioso processo aconteceu com o irmão Jacob, um processo mental. Ele falou que quando ele começou a acionar essas memórias, é como se houvesse tido um download ali no plano espiritual e as memórias chegassem para ele em alta definição, como acontece com muitos relatos de espírito. Ele tem acesso às memórias dos últimos 10 anos encarnado dele, e ele começou a relembrar os trabalhos, como foi os espíritos que ele trabalhou, e começou ali a rememorar e a fazer um cronograma, pessoal, porque no plano espiritual é muito organizado. E ali ele falou que ele anotou tudo que era preciso para a volta ao ministério que ele trabalhava e abraçou ali os princípios evangélicos. Ali, o nosso item agora é ante os serviços novos. Antes deles começarem o serviço, irmão Jacob junta-se àquele grupo de espíritos. Nós vamos voltar naquele capítulo lá, na qual ele foi no templo. Estão recordando? Quando ele foi no templo, que um espírito materializou ali, conversou com ele. Lembra que tinha um grupo de espíritos opacos ali? E que ele foi se aproximando deles? Todos esses espíritos que ele não reconhecia no plano espiritual, foram espíritos que trabalharam com ele na reunião mediúnica. E olha que interessante, pessoal, para vocês que são aspirantes a trabalhar numa reunião mediúnica ou que são médiuns, irmão Jacob traz um esclarecimento bacana aqui. Ele vai dizer que 75% dos espíritos que ali estavam foram espíritos que foram trabalhados numa reunião mediúnica e que eram espíritos obsessores, espíritos perdidos e que se melhoraram e tiveram a oportunidade de trabalhar ali mesmo, de começar a trabalhar ali mesmo numa reunião mediúnica. Isso é muito interessante para nós, principalmente que somos médiuns, para baixar o nosso ego um pouquinho, porque numa reunião mediúnica a maioria dos espíritos ali que estão trabalhando conosco não são mentores de muita luz, não, pessoal. Pode até ter um ou dois ali de muita luz, de muito esclarecimento, mas a grande maioria são espíritos tão devedores quanto nós mesmos, que passaram ali pela incorporação, que tiveram esclarecimento evangélico, que realmente voltaram-se para o bem e vão ali trabalhar numa reunião mediúnica. Foi isso que aconteceu. Irmão Jacob ficou sabendo que dos espíritos que estavam ali trabalhando com ele, 75% eram espíritos nesses casos. Acontece também, pessoal, em outras religiões, no centro de Umbanda, de Candomblé, que orientam aí alguns espíritos, eles podem iniciar o trabalho ali, fazendo alguma ajuda, uma irradiação, ajudando no plano espiritual. Toda a ocupação útil é trabalho para esses espíritos. Quantos irmãos que desencarnam, por exemplo, e que eram trabalhadores de um centro espírita também, às vezes dava passe, às vezes trabalhavam numa reunião mediúnica, e continuam trabalhando ali no centro espírita também. Acontece também com alguns obsessores. Quantas vezes em reuniões mediúnicas eu já presenciei isso? Os espíritos falando com alguns obsessores: meus irmãos, melhore um pouco. Se você melhorar, nós damos uma oportunidade de vocês trabalharem aqui mesmo conosco, na reunião mediúnica, ajudando. Depois vocês vão se melhorando. Lembra também, quem lê o livro Os Mensageiros, de André Luiz, tem essa parte que vai dizer ali do culto evangelho no lar, do culto do evangelho no lar, naquela residência humilde de uma senhora ali com 3 filhos. Tinham vários trabalhadores nesse quesito também, que eram trabalhadores que foram se melhorando e estavam ali ajudando no evangelho no lar daquela família. Então isso é muito comum, e ali eles formam um grupo. O irmão Andrade, obviamente, né, ajuda muito eles ali, dando esclarecimento, que era um irmão ali mais evoluído. O irmão Jacob vai dizer: o amigo Andrade, presente à reunião, asseverou sensatamente que é tão difícil modificar as disposições de um espírito perseguidor e vingativo quanto reerguer o irmão do desalento. Então é tão difícil, pessoal,
tirar um espírito da obsessão, que às vezes nós vamos demorar anos ou décadas ou uma encarnação de esclarecimento. Então é muito difícil. Nós temos que ter uma união muito firme ali dos médios e, é claro, né, vivenciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão Jacob vai dizer, né, que ficou obviamente um pouco ansioso, um pouco receoso, mas ele foi com as bagagens que ele já tinha ali no plano espiritual. Então vamos unir a todos. E ali o irmão Jacob seria como se fosse um coordenador desse grupo, porque os espíritos eram um pouco menos evoluídos do que ele. Então ele seria um coordenador, esclareceria, ajudaria esses espíritos e, é claro, conduziria eles no futuro para uma próxima encarnação, uma encarnação mais proveitosa do que a última. E ali, montando-se esse grupo, houve uma nova assembleia no plano espiritual. É como se houvesse uma reunião, uma palestra, e nós já vamos chegando no item Assembleia de Fraternidade. É claro que todos os espíritos amigos estavam ali, ajudando ele, irmão Jacob. E muitos espíritos foram ali também enviar as vibrações positivas e palavras de ânimo para ele. Meu irmão, vá, que Deus te abençoe no seu trabalho, que Deus abençoe os irmãos que vão trabalhar com você. Foi assim, ele vai dizer, que nova data para as bases definitivas da fase diferente do trabalho. No dia marcado para a Assembleia de Fraternidade, as árvores acolhedoras que nos cercavam a moradia mostravam-se também mais formosas e mais serenas, oferecendo flores abertas que pareciam proclamar-nos a esperança nos frutos do porvir. Pássaros alegres cantavam nos ramos, augurando-nos o sublime de alegria. Desde as horas da manhã, grupos de amigos começaram a chegar. Os minutos passaram muito rápido. E ele, irmão Jacob, estava extremamente jubiloso. À noitinha, começaram a chegar diversos espíritos, entre eles Bezerra, Saião, Guilhom, Cirne, Inácio Bittencourt, Rosenberg, Frederico Júnior, Ulisses, Tosta, Casimiro Cuia, Batuíra, Romualdo de Seixas, Petitinga, Emmanuel, André Luiz e muitos outros. Trabalhadores do cristianismo redivivo no Brasil. Todos ali estavam torcendo para Jacob neste novo trabalho. Iniciados os trabalhos de comunhão fraternal, diversos orientadores presentes exortaram-nos ao ministério da ação evangélica. E, é claro, Bezerra de Menezes, conduzindo a parte final, comentou a grandeza da vida que se desdobra, infinita em todos os ângulos do universo, e a divindade do trabalho edificante que nomeou por escala iluminativa, cujos degrau que nos conduzem até a fonte augusta da criação. Explanou sabiamente com a referência aos serviços que me competiam e, é claro, né, pessoal, falou da importância do trabalho, da responsabilidade. Por fim, num gesto que provocou alegria geral, ele convida André Luiz para fazer a prece, um médico espiritual que psicografou diversos livros ali com Chico Xavier. André inicia sua prece. Senhor Jesus, dá-nos o poder de operar a própria conversão, para que o teu reino de amor seja irradiado do centro de nós mesmos. Contigo em nós converteremos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor, a descrença em fé viva, a dúvida em certeza, a maldade em bondade, a ignorância em compreensão e sabedoria, a dureza em ternura, a fraqueza em força, o egoísmo em cântico fraterno, o orgulho em humildade, o torvo mal em infinito bem. Sabemos, Senhor,
que de nós mesmos somente possuímos a inferioridade, de que nos devemos desvencilhar, mas, unidos a Ti, somos galhos frutíferos. Na árvore dos séculos, que as tempestades da experiência jamais deceparão. Assim, pois, Mestre amoroso, digna de amparar-nos, a fim de que nos elevemos ao encontro de Tuas mãos sábias e compassivas, que nos erguendo da inutilidade para o serviço da cooperação divina, agora e para sempre. Assim seja, e graças a Deus. Neste momento, meus irmãos, grande luz se fez no plano espiritual. Os espíritos abençoados para voltar à tarefa. Assim encerra o nosso livro. Grande livro Voltei, de imensa sabedoria. Irmãos, irmãs, eu quero agradecer a cada um de vocês que chegou até aqui no estudo do livro Voltei conosco. Não deixe de compartilhar esses conhecimentos com todas as pessoas. Compartilhe também os nossos áudios para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e deixe seu comentário como que foi a experiência desse livro tão grandioso. Eu quero deixar também uma informação. Eu já li esse livro mais de 8 vezes. Cada vez que eu leio, eu consigo tirar um proveito espiritual. Então eu convido a vocês, leia mais de uma vez o livro Voltei, ouça mais de uma vez esses capítulos, com essa pequena contribuição que Jesus me permitiu colocar aqui em áudio. Ouça quantas vezes for necessário para o vosso aprendizado. Eu agradeço a cada um de vocês. Vamos falar dos personagens do livro para a gente encerrar? O Batuíra Antônio Gonçalves da Silva, ele foi um pioneiro do espiritismo em terras de Piratininga, desencarnou em 1909. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes foi presidente da FEB de 1895 a 1899 e desencarnou em 1900. Francisco Leite Bittencourt Sampaio era poeta, escritor, médium, receitista e membro do grupo Confúcio e do grupo Ismael, desencarnou em 1895. Casimiro Cunha era poeta, foi cego desde a idade de 16 anos, colaborava em Reformador, desencarnou em 1914. Leopoldo Cirne foi o presidente da FEB dos anos de 1900 a 1913, desencarnou em 1941. Frederico Pereira da Silva Júnior foi um médium do grupo Ismael durante 34 anos e desencarnou em 1914. Guilhom Ribeiro, Luiz Olímpio Guilhom Ribeiro, ele era presidente da FEB de 1920 a 21 de 1930 até a época de sua desencarnação em 1943. Inácio Bittencourt foi vice-presidente da FEB em 1915, um médium recentista, e desencarnou em 1943. Adolfo Oscar do Amaral Ornelas foi secretário do Reformador, médium, dramaturgo e poeta de valor, desencarnou em 1923. Petitinga, pseudônimo de José Florentino de Sena, foi o presidente da União Espírita Baiana, poeta ilustre, desencarnou em 1939. Romualdo Antônio de Seixas foi o arcebispo da Bahia, desencarnou em 1860 e é um dos guias do Grupo Ismael. O Grupo Ismael é o nosso governador espiritual do Brasil. Arthur Rosenberg foi o diretor da FEB por muitos anos e desencarnou em 1930. Antônio Luiz Saião foi diretor do Grupo Ismael, escritor e evangelizador. Caibar Schutel foi um farmacêutico, abnegado espírita, escritor e jornalista, desencarnou em 1938. Aristide Espíndola foi o presidente da FEB em vários anos e desencarnou em 1925. José Machado, ele foi jornalista, espírita, esforçado, professor de Esperanto na FEB, desencarnou em 1929. Ulisses de Mendonça, médium no Grupo Ismael, desencarnou no estado de Mato Grosso. Valen Owen, vigário de Oxford, na Inglaterra, um médium que recebeu uma série de livros semelhantes ao do André Luiz. O livro dele é muito bom, tá, pessoal, para leitura aí. O nosso querido irmão Jacob, Frederico Figner, também trabalhou na FEB, diretor.
colaborou muito aí no movimento espírita e também, pessoal, colaborou muito conosco no plano espiritual trazendo essa obra. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, pela paciência, pela gentileza de cada um de vocês. Até a próxima terça, na qual nós vamos fazer o áudio aí respondendo as dúvidas de vocês. Não deixe de deixar as dúvidas, tanto aqui nos comentários como nas comunidades. Fiquem com Deus e até breve.